Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje, o tema é 10 coisas que você precisa saber antes de começar o seu estoque. Então, fiquem ligadinhos aí que a gente vai abordar todos esses itens, item por item. E não se esqueçam de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, comentar muito e compartilhar. Quero que vocês coloquem aqui se vocês querem a atualização do meu estoque. Eu comecei em novembro de 2024 e estou me mantendo desse estoque já tem 2 meses. Fiz só compra de legumes e verduras. E quero mostrar também para vocês o processo, né, de armazenamento. Então, se vocês querem ver como é que tá esse estoque, vocês comentem aqui para eu poder trazer no próximo vídeo. Já tem um tempinho que eu não posto nada sobre armazenamento, a vida tem sido bem corrida. Este canal aqui é para mostrar a minha vida, né, o meu trabalho, as coisas que eu acredito. Então, tem estoque de alimentos, tem testando produto de cabelo, maquiagem, ensinando perfume, ensinando a fazer algumas coisas e breve terá receitas também. Mas aí vamos voltar para o assunto do vídeo. Estou aqui com uma pesquinha para não esquecer de nada. E a primeira dica, que eu acho que é a mais importante, é o estoque de alimentos. Ele vai funcionar muito para ajudar você a economizar. Por quê? Porque você vai iniciar o seu estoque aproveitando promoções. Então, você já vai estar guardando dinheiro, economizando dinheiro com isso, né? Sempre que você for comprar um alimento, um produto de limpeza, algum produto de mercado que tiver na promoção, você vai conseguir comprar mais de uma unidade. Aí sim você vai ter o seu para uso em casa e também vai conseguir estocar. Então, é uma maneira maravilhosa de se economizar dinheiro. Segundo, você precisa fazer uma lista, né, com as marcas que você usa, porque às vezes também não adianta você comprar o mais barato, né, estocar aquele mais barato se você não gostar. Então é necessário você primeiro experimentar aquele produto daquela marca para depois você para depois você incluir no seu estoque. Então, primeiro experimenta a marca para depois você comprar em quantidade para poder fazer o seu estoque. Porque às vezes você vai experimentar, aquilo ali não é o que você gostaria, e aí você acaba ficando chateado com aquilo ali, com aquele produto em quantidade que você não gostou. Mas lembre-se, em caso de necessidade extrema, o gosto é o menor dos problemas. Então, em necessidade extrema, às vezes até o que você não gosta, você passa a gostar. Mas de inicial, se você puder estocar aquela marca que você gosta, que você tem conhecimento, melhor ainda, principalmente no quesito alimentos, né? Grãos, macarrão. Então vamos lá agora para a terceira questão. Situações de emergência. Então, o estoque ele é muito importante em situações de emergência. Eu comecei a estocar em novembro, porque eu já estava preocupadíssima, porque a empresa que eu trabalho tá nesse sai, não sai, demite, não demite. A gente já assinou aviso já 2 vezes, questões de política, né? Teve eleição em 2024 e aí a gente tá refém dessas questões políticas. Então, eu vi a necessidade, além de ser uma economia, a questão da emergência. Se eu, por acaso, fosse demitida, será que eu ia conseguir me manter tranquilamente? Porque eu trabalho também com estética. Só que a cidade que eu moro não ajuda muito. Então, em questão de emergência, esse estoque já iria me tranquilizar bastante. Então, a gente não foi demitido em outubro, a gente continuou trabalhando e aí eu comecei a fazer o meu estoque. Comecei por material de higiene, que eu fui ao mercado, estava na promoção, aí eu fui lá e comecei por aquilo que estava com preço melhor, para depois ir para alimentos. Então, é muito importante, tanto na questão econômica quanto na questão de emergência. Aí, outro detalhe muito importante é que, se eu fosse demitida, eu não ia poder ter direito ao auxílio não, seguro-desemprego, porque eu tenho um MEI cadastrado, né? Eu faço atividades como autônoma, né? Desde que eu entrei de carteira assinada, eu ainda continuo com esses trabalhos, atendimentos como autônoma, então eu tenho um MEI e por conta disso não é mais possível você bloquear o seu MEI para dar entrada no seguro-desemprego. Então eu já não teria o apoio do seguro-desemprego. Teria que ser eu mesmo com os meus atendimentos e correndo atrás aí do dinheiro que vocês sabem que não está fácil. Então o quarto ponto é analisar o consumo de casa. Então antes de você começar o seu estoque, é bom você analisar
o quanto sua família consome. Se você morar sozinha, se você morar com seu filho, se você morar com seu esposo, ou você morar, no caso, o homem, né? Ser um pai solteiro, ou então ser casado, analisar, a depender de quem for essa tarefa, né? Das questões de casa, de mercado, analisar o consumo da casa para poder. Gente, é difícil, né? Espero que não esteja incomodando vocês muito aí. Enfim, analisar o consumo que vocês têm em casa. Por exemplo, eu moro sozinha, então acho que em dezembro eu peguei uma promoção de cuscuz da marca. Eu gosto muito da marca Coringa, mas essa eu acho que era Maratá, se eu não me engano. 400 gramas de flocão tava por R$ 1,99. Então, o que que eu fiz? Eu comprei o fardo. Aí eu falei, eu arrasei na minha compra de fato. 500 gramas tá em torno, quando você acha mais barato, você acha por R$ 1,89, R$ 2. Então, eu comprar 900 gramas por... 900 não, 400 gramas por 99 centavos. Então, foi uma compra maravilhosa. Só que aí o que eu percebi, foi muito item daquele produto, no caso de flocão, e eu não consumo tanto, então eu tenho flocão para mais de um ano. Eu cheguei a dar uns 3, 4 pacotes, e aí eu usei, acho que uns 3 pacotes de dezembro para cá, estamos em junho, né, caminhando para julho. Então, eu já usei, acho que uns 4 pacotes, só que veio muito pacote dentro do fardo. Então, depois desse dia, que eu tava só colocando já nos pets, e eu falei, gente, eu comprei muito flocão, e eu não consumo tanto flocão assim. Então, fica essa dica aí. Então, quando comece aos poucos, né? Não me arrependo, porque o preço estava muito em conta. Eu acredito que eu não vou achar esse preço novamente. Mas são coisas que a gente tem que pontuar, né? Assim como era flocão, poderia ser uma coisa que eu como só, sei lá, uma vez no mês. Enfim. Vamos para a quinta dica. Deixa eu copiar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Antes de você começar a fazer o estoque, eu te oriento a guardar primeiro os pets. Por quê? Se sua casa não tiver carucho, como eu vejo aqui muito na plataforma, ou como a gente chama aqui na Bahia, gurgulho, você pode manter o seu alimento em casa até você conseguir as pets. Mas se já tiver uma probabilidade de dar carucho, gurgulho em pouco tempo, eu recomendo que você armazene primeiro as pets para poder depois começar o seu estoque. Por quê? Porque às vezes você acha promoção, aí tem umas coisas que você precisa guardar. Por exemplo, eu comprei esse flocão e aí eu não tinha pet do tamanho que eu queria para poder armazenar o cuscuz. E aí eu fiquei de dezembro para cá guardando 2 ou 4 pacotes por mês, porque eu não conseguia pet do tamanho que eu queria para poder armazenar, né? Então, vamos pro sexto. Não, eu vou ainda falar um pouco mais dessa questão dos tamanhos. Analisando, tá atrelado com a quarta dica, né? De analisar o consumo de casa. Por exemplo, eu tive que trocar alguns alimentos de pet, né? Por conta que a gente tem que analisar o tanto que a gente consome durante o mês. Por quê? Na hora de armazenar, você tem que ter um pet adequado para poder armazenar aquela quantidade. O primeiro flocão que eu estoquei em uma garrafa PET de Coca-Cola de 2 litros, ou foi 2,5 litros. E depois eu fiquei pensando, quando eu for tirar isso para consumo, eu não vou consumir isso tudo de vez, não vou consumir isso tudo de um mês. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso de um tamanho de garrafa adequado para o meu consumo. Então, o que que eu decidi fazer para também não ficar com muitas garrafas com flocão armazenado? Eu resolvi armazenar o flocão, o cuscuz de milho em garrafa PET de 1 litro de Coca-Cola. Eu tenho questões também com padrão, então assim, se eu comecei arroz em tal PET, vai ser todas em tal PET. Se cuscuz foi tudo na Coca-Cola de 1 litro, tem que ser tudo Coca-Cola de 1 litro. Né? Então, tenho essa questão comigo. Então, farinha de trigo, eu quis separar como é que fala? Por quilo. Então, 1 quilo não coube na garrafa PET de 2 litros, ficou muito grande. E aí, eu resolvi passar para uma de 1,5 litro da Schweppes.
Então, ficou ótimo, coube direitinho. Ficou, acho que faltando um pouquinho para completar, mas aí não tem problema, não interfere tanto assim no resultado. Porque às vezes você não vai usar 2 quilos de farinha de trigo de vez. Então, eu preferi armazenar 1 quilo de farinha por garrafa para ficar mais prático. No máximo, 1,1 kg, 1,2 kg. E, por exemplo, feijão. Eu pesquisei bastante depois e vi que feijão é melhor ser armazenado em garrafas PETs verde. Porque a luz, por mais que você tente armazenar em um local longe da luz, longe da umidade, o que acontece? O feijão, ele vai escurecendo e ele vai endurecendo. Então, quando você coloca numa garrafa PET verde, você está diminuindo essa probabilidade do feijão ficar duro e ficar escurecido. E aí, eu armazenei todos os que eu comprei. Comprei um fardo também, estava na promoção. Comprei um fardo. E aí, eu botei na garrafa PET, botei com alho. Ainda não botei a folha de louro, né? Porque eu pretendo trocar para uma garrafa verde. E só botei o alho e não fechei, ainda não vedei com fita isolante ou com vela, né? A parafina da vela, nada disso. E o que que eu percebo? Que o que eu deixei no meu pote para consumo, que eu tenho uns potes específicos para guardar os alimentos que eu vou consumir durante o mês, está bem mais escuro do que os da garrafa PET, porque os da garrafa PET eu deixei dentro do armário e depois eu resolvi mudar para colocar na geladeira, que ela tá com a porta aberta, que ela não tá funcionando, então eu botei lá para desocupar também o espaço do armário, porque eu tô morando numa casa bem pequenininha e aí eu precisava guardar os alimentos do dia a dia no armário e não tava me sobrando espaço. Aí eu preferi botar na geladeira que tá sem funcionar. Aí até eu resolver o problema da geladeira, eu vou deixar lá, depois eu vejo como é que eu faço. E aí, eu percebi que o do armário tá escurecido e provavelmente está duro, porque ficou no armário desde que eu comprei, acho que eu comprei em janeiro feijão, se eu não me engano. Eu ainda não fiz esse quilo de feijão que tá lá. Então, tá lá, tá indo, não tem caroço, não tem gorgulho, não tem nada, não botei louro, não botei alho, só botei lá no potinho bonitinho. E tá lá, esperando eu fazer esse feijão, né? Enfim, então, a dica é: não esquecer de analisar o consumo da casa e separar o alimento para o tamanho da PET adequado. Feijão, grãos em geral, se você quiser pôr numa garrafa verde, é a minha orientação, é a minha dica. E as coisas menores, por exemplo, depois eu comprei o flocão de arroz, né? O cuscuz de arroz. Comprei tapioca também. E aí, esses alimentos eu já botei numa garrafa PET de H2O de 500 ml, se eu não me engano. Acho que são 400 ou 500 ml. Eu acho que é isso. Depois eu vou confirmar aqui. Coloquei numa garrafa menor, porque quando você vai fazer tapioca, ainda mais eu que moro sozinha, eu não vou fazer um cuscuz com 1 quilo de tapioca. Então, eu botando numa garrafa menor, uma porção menor, já vai funcionar pra mim tranquilamente. Então, coisas que eu não consumo com tanta frequência, eu estou colocando numa garrafa PET menor. Então, o cuscuz de tapioca e o cuscuz de arroz, cada um eu botei numa garrafa PET de H2O em tamanho de 500 ml. Já falei aqui, né? Guardar os vasos. Vamos para sexta dica. Começar pelo básico, gente. Começar pelo básico, por quê? Em uma situação de emergência, você já vai ter lá garantido o seu feijão, seu arroz, seu macarrão, seu leite, seu café. A coisa básica, né? Biscoito, quem consumir biscoito, eu não consumo biscoito por questões de ovário policístico, então eu evito comer coisa com farinha de trigo. Mas adicionei no meu estoque em caso de uma emergência, né? Precisar, já tem lá a farinha de trigo. E você tendo o básico, já deixa a sua cabeça mais tranquila para você correr atrás de resolver outras questões. Então, você tendo alimento em casa, você já tem uma preocupação a menos na hora de correr atrás de um bico, de um trabalho, no momento de emergência, de doença. Então, você já tem lá o alimento e é um problema a menos para se preocupar. Então, tendo o básico de alimento, feijão, arroz, macarrão, biscoito, leite, café, alguns remédios básicos também que não pode esquecer, que a gente também precisa, né? Ter alguns remédios de pirona, ibuprofeno, amoxicilina, coisa bem básica que a gente já tem acesso no nosso dia a dia, mas ter lá no nosso estoque para em um momento de emergência, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, às vezes, a gente como a gente sabe que quando acontece um problema, acontece tudo de vez. Então, se a gente estiver prevenido, pelo menos do medicamento, o básico, e da alimentação básica também, já tira a gente de muito sufoco. Então, é isso, né? Eu comecei pelo de higiene, comprei sabonete, tava na próxima, comprei 16? Não, acho que foram 14 ou 16 sabonetes por 14, é isso, 16 sabonetes por 14 reais da Evelyn. Então, eu tenho dele ainda, tô usando, ainda tem acho que uns 6.
né? Acho que tem uns 6 em casa, porque eu tinha outros ainda, né? Uns 3 a mais, então eu usei 6 mais 3 que eu tinha. Então, comecei pelo sabonete, aí fui guardando desinfetante, fiz misturinha, na verdade, né? Pra desinfetante, que eu tinha um restinho lá. Comprei sabão em pó, comprei sabão em barra, papel higiênico, comprei aquela pedra sanitária, comprei Bombril, comprei bucha. E aí, depois, em dezembro, não, comecei em outubro, em novembro. Dezembro, eu acho que eu já peguei o cuscuz. Em janeiro, eu já peguei feijão. Arroz eu não comprei tanto. Eu comprei, acho que uns 5 quilos no início, que eu consumi ao longo desses meses. E depois eu comprei mais 2 quilos de arroz integral. Que aí eu armazenei numa pet só, porque eu já comprei o arroz preto, aí quero comprar o arroz vermelho também para fazer um arroz 9 grãos. E aí depois eu vou deixar a receitinha aqui no canal, essa misturinha para você conseguir fazer o seu arroz 9 grãos em casa. 7 grãos, 9 grãos, assim, como você preferir. E aí, depois que eu estabilizei, assim, já tinha feijão, arroz, leite, nananana, eu fui para as guloseimas, né? Pegar coisas diferentes, por exemplo, que não é do meu consumo do dia a dia. Comprei tapioca, comprei a granulada, né? A de fazer cuscuz. Comprei cuscuz de arroz, o flocão de arroz. Já tinha creme de leite, já tinha milho, já tinha sardinha, já tinha atum. Aí eu já tinha aveia também. Aí eu fui para outras coisas. Comprar tâmara, comprar amendoim, macadâmia, que são os lanchinhos que eu gosto de comer, e por conta da dieta, de eu ter que viver em dieta. Então, eu fui, vou começando a pegar essas coisas aqui pra, no momento da necessidade, eu ter alguma coisa ali pra saborear. Então, depois de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 6 meses, né? Em maio, que aí eu comecei a comprar essas outras coisas, as tâmaras, comprei amendoim japonês, comprei gelatina, comprei o que mais? Comprei cacau em pó para fazer as receitinhas, porque eu percebi que, como eu estava focada no estoque, aí eu estava fazendo as compras direcionadas ao meu consumo do mês e armazenar. E aí eu percebi, né? Eu senti a necessidade de ter uns snackzinhos, umas coisinhas ali para poder lanchar, ou no momento de uma vontade de um doce, alguma coisa, eu ter alguma coisa para comer. E simplesmente eu não tinha nada de interessante dentro de casa, só tinha comida básica. E aí eu vi, eu preciso ter outras coisas para na hora que me der vontade de comer uma outra coisa, eu ter uma coisa diferente para comer e saciar aquela vontade de sair do básico, né? Eu já tinha milho para pipoca armazenado, só que uma coisinha doce eu não tinha, só tinha açúcar. O que eu ia fazer com o açúcar? Então, eu precisava de alguma coisa que tá dentro da minha dieta. Então, comecei pelos materiais de higiene, fui para alimentação básica e logo em seguida, né? Logo em seguida também não. Em maio, mês passado, aí eu comecei a comprar essas coisas diferentes, né? Amendoim japonês, gelatina, frutas desidratadas, a tâmara. Tinha lá um pouquinho de uva passas, mas aí eu quero investir mais em alimentos desidratados, né? Aprender a desidratar, quem sabe, fazer aquela caixa para desidratar em casa. Bora ver, né? O futuro a Deus pertence. Então, já falei das guloseimas. Outro ponto, a gente já falou aqui que estoque é economia, só que também tem como a gente economizar ainda mais. Porque nesse meio tempo eu adoro fazer receitinha, testar coisas, e esse faça você mesmo é muito a minha cara. E eu vi várias receitas na internet, aqui no YouTube, ensinando a fazer ou multiplicar o seu sabão em barra, o seu sabão líquido, o seu detergente. E aí eu gostei bastante. Então eu comecei pela receitinha daquela pedra sanitária, só que era tipo Arpic Gel. Aí eu testei, não gostei muito da receita em si, porque eu achei que não ficou exalando tanto como disseram que iria exalar. E aí, breve eu vou postar essa receita no canal, mas depois eu quero fazer uma outra com outro material para ver se funciona melhor. Mas dá para usar, pelo menos o banheiro vai estar cheirosinho, ou pelo menos com um pouquinho de sabão ali, toda a descarga que tiver, né? Aí eu fiz a misturinha também para multiplicar o desinfetante, gostei bastante. Então, mais pra frente eu vou trazer essas receitinhas para aqui, para vocês, se vocês quiserem começar a fazer. Porque além de ter para o nosso estoque, né, a gente vai comprar o material para fazer, então a gente vai dobrar a quantidade e a gente vai multiplicar também. Então a economia vai ser em dobro. A gente vai comprar produto na promoção para o nosso estoque e ainda vai aprender a multiplicar. Então isso é uma maravilha. Então tô lá bem tranquila com desinfetante, água sanitária, várias outras coisas, porque eu fiz umas receitinhas de multiplicação. Aí vamos agora para 8ª dica.
planilha rotativa do seu estoque. Não adianta você querer estocar as coisas e você não ter um controle de o que você comprou primeiro, o que você comprou depois. Então, isso já está atrelado aos materiais, que é a 10ª e a 9ª e 10ª dica. Você vai precisar de canetas, de adesivo, aquele papelzinho branco para escrever, de durex, porque você precisa todo o alimento que você engarrafar, todo o alimento que você armazenar, você vai lá ou com papel e colocar durex por cima. Você vai ter que botar lá que dia foi que você engarrafou, qual técnica que você usou para poder armazenar, se foi com alho e louro, se foi com cravo, se foi com absorvedor de oxigênio. Então, você precisa ter lá. E outra dica que eu dou é botar sempre o lote do que foi embalado. Por exemplo, feijão, arroz, sempre vem um lote. Porque caso tiver uma contaminação de alimentos, você já vai ter lá o lote anotado e qualquer problema você vai descartar aquilo ali. Porque você sabe quando foi que você comprou, o lote, a marca. Então, colocar tudo bonitinho na garrafa PET. Você pode colocar com aquela caneta permanente ou você pode botar num papel adesivo e depois cobrir com durex com todas essas informações. É de extrema importância. E você tem lá, no caso, quem tem família grande, né? Pai, mãe, filho, sobrinho, periquito, papagaio, ter lá esse controle para você ir consumindo aquelas coisas que você comprou com mais tempo. Então, alimentos que você comprou em janeiro de 2024 e aí você comprou coisa nova esse mês, você pega do seu estoque, vai lá, pega o que você comprou em janeiro de 2024, põe para uso e aí armazena o que você comprou nesse mês agora de junho. Então, isso é ter o controle do seu estoque, fazer o controle rotativo, né? Rotacionar os alimentos para você ter uma durabilidade maior, porque aí você pegou uma coisa, armazenou em janeiro de 2024, aí o que você vai consumir esse mês de junho é o que você fez no mercado hoje? Então, melhor você pegar, ter um trabalhinho a mais, pegar aquele alimento que você comprou em janeiro de 2024, consumir no mês de junho e que você comprou no mês de junho, você armazenar. Porque aí você vai ter alimentos mais frescos e não vai ter que se preocupar com o alimento perder, né? Por mais que armazene, se você não deixar longe da umidade, você pode acabar perdendo seu alimento, mesmo armazenado da forma correta, com folha de louro, com alho, com absorvedor de alimentos. Então, tem que ter muito cuidado e procurar rotacionar esses alimentos armazenados. Então, a 9ª dica é também, antes de começar a armazenar, você comprar os materiais que vai servir como conservantes, que é alho, folha de louro, cravo, absorvedor de oxigênio. Você vai precisar de algodão, álcool, fósforo, porque se você quiser tirar o ar de dentro das PETs com fogo, então é necessário você ter papel alumínio, o algodão, o álcool e o fósforo, ou o isqueiro, o que você achar mais fácil ali no momento. Então, tem que ter esses materiais para você começar, porque senão não vai adiantar muito, né? E a 10ª dica são os materiais também que são importantes para o armazenamento, que são as canetas permanentes, adesivos, durex, né, ou aquela fita isolante, aqueles adesivos que é papel adesivo. Você vai precisar de isqueiro, vela, parafina, porque tem pessoas que faz o lacre da garrafa PET com a parafina. Então, é importante você ter esses materiais antes de você começar a armazenar, porque senão você vai comprar as coisas, se sua casa não tiver livre de caroço, de gorgulho, você vai comprar isso aí e pode acabar perdendo. Então, é importante, né, você ter esses materiais antes de você começar o seu estoque, porque aí se sua casa não tiver livre de caroço, de gorgulho, você pode acabar comprando, né, esses alimentos na promoção e por conta de não ter um ambiente específico para armazenar e os materiais necessários, você pode acabar perdendo esses materiais. Então, vamos guardar as garrafas PETs, se possível já deixar higienizadas, ter os materiais conservantes, louro, cravo, alho, absorvedor de oxigênio, algodão, álcool, fogo, papel alumínio e os materiais que você vai anotar as informações desse alimento, né? As canetas permanentes, papel durex, papel adesivo, fita isolante,
parafina, né? A vela parafina, para você ter o seu estoque aí em segurança. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem milho se vocês assistiram até o final e deixe aqui nos comentários se vocês querem que eu traga a atualização do meu estoque que eu comecei em novembro de 2024, se vocês querem que eu faça a atualização agora, final de junho ou início de julho, que a gente já tá no finalzinho do mês. E beijos e até a próxima!